Muitas vezes a gente tem encomenda aí para um trabalho onde o tamanho não é o que a gente deseja, ele é bem menor e a gente não tem a possibilidade ou não quer trocar de linha, né? Quer utilizar. E existem duas formas bem legais de, com o mesmo novelo, você fazer a alteração do tamanho das suas peças. Então, vem comigo e vamos aprender. A primeira forma de você fazer a alteração é você utilizar aí o fio duplo, né? Usar 2 fios na mesma peça. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar o fio central, ó. Você vai pegar o fio do centro, tá aqui, ó. E ao mesmo tempo você vai trabalhar com o fio lateral, o fio de fora. Então, você vai trabalhar ao mesmo tempo com o fio dentro do novelo, de dentro do novelo, e o fio de fora. Ah, Grace, mas vai embolar e não sei o quê. Pode embolar na hora que você estiver fazendo. Só que aí o que você vai fazer? Você vai desembolando e pode ir trabalhando. Ou então, você já sabe que você vai trabalhar aí utilizando 2 fios, você pode pegar esse novelo e dividir ele em 2. Dá trabalho? Nada na vida é fácil. Ou então, você pode comprar 2 novelos iguais, só que aí você vai gastar, né? E a intenção aqui é você não gastar. Então, eu utilizo dessa forma, eu pego aqui, ó, os 2 fios e agora eu trabalho utilizando, ó, tanto o fio externo quanto o interno para poder fazer meu trabalho. Só que lembre, se você está utilizando um fio somente, você vai utilizar uma agulha que é a sua padrão, por exemplo. Quando eu utilizo o amigurumi, eu gosto de utilizar a agulha 2,5 para poder fazer os meus trabalhos, ó. E aí, eu vou fazendo os meus trabalhos com a agulha 2,5. Normal, tá? Quando eu mudo o tamanho e a quantidade dos meus pontos, então, aqui, ó, eu fiz uma amostrinha onde eu alcanço esse tamanho aqui. Feito com apenas um fio, eu tenho esse tamanho de coração. E utilizando a minha agulha padrão, tá? Que é a 2,5 ou 2,75, como eu usei aqui. Agora, eu quero aumentar o tamanho desse meu trabalho. E eu vou utilizar, então, o fio duplo. Então, você vai pegar a ponta interna e a ponta externa do seu fio. Ó, vai trabalhar aqui em conjunto. E aí, você pode não necessariamente dobrar o tamanho da agulha, tá? Não é porque você está usando, ah, não, agora eu vou usar uma agulha 4, uma agulha 5. Não, você vai aumentar aí gradualmente a sua agulha. Então, por exemplo, aqui, para trabalhar com fio duplo, eu posso trabalhar com agulha 3, 3,5, tá? Então, depende também se você quer um trabalho mais durinho ou se você quer um trabalho mais molinho. Mas, para você poder saber aqui, ó, é só você fazer esse teste aqui, ó. Quando você faz isso aqui, ó, a sua linha, se ela ficar passando muito por cima do ganchinho da agulha, ó, se ela passar muito pelo ganchinho da agulha, é um sinal de que a sua agulha está menor do que o trabalho. Então, utiliza uma um pouquinho maior. Vou utilizar aqui a 3,5, tá? Ó, vou utilizar 3,5, que aí, ó, ele vai me dar mais segurança. Vou fazer aqui uma pequena amostra, ó. Você vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você vai ver que ele já vai fazer uma alteração no tamanho do seu trabalho. Eu vou fazer aqui essa amostrinha e já volto. Uma coisa muito importante, enquanto eu tô tecendo aqui essa amostra, é que você precisa perceber uma coisa. Ó, quando você altera a quantidade de fios, altera a agulha, ele altera também a forma de você tecer. O trabalho, ele fica um pouquinho mais, oferece um pouquinho mais de resistência para isso. Então, assim, às vezes, a gente quer fazer com o mesmo tipo de fio, o mesmo material, mas aí tem que estar preparado para esse tipo de resistência que a própria linha, né, maior, junto com a nossa agulha maior, vai oferecer.
E às vezes a forma de pegar a agulha pode facilitar você. Então, ó, se você tem o costume de pegar assim, modelo lápis, tenta pegar aqui, ó, no modelo de faca, no formato de faca, que aí pode te ajudar. Outra coisa que você tem que prestar atenção quando você for trabalhar com fio duplo ou triplo, né, ou sei lá, como você quiser fazer, é que você tome sempre cuidado para puxar e manter sempre 2 fios, tá bom? Para não ter o perigo, ó, de você trabalhar aí e de repente você tá vendo, você puxou um fio só e aí andou um tanto do seu trabalho e vai ter que desmanchar, porque nesse caso tem que desmanchar, tá? Então, ó, fiz aqui 1, 2, agora mais 1, 2, ó. Tô chegando ao final da minha amostrinha e eu já volto para poder te mostrar. Então, aqui, olha, você pode perceber que a minha amostrinha, a única coisa que eu alterei foi a quantidade de fios. E olha como ela já alterou o tamanho. Fios, né, óbvio, e também o tamanho da agulha. Ela teve alteração nesse momento, né? Então, aqui, ó, eu fiz com a agulha 3,5 e aqui eu fiz com a agulha 2,75. Nem foi a 2,5, porque se eu tivesse feito com 2,5, teria ficado ainda menor um pouquinho. Então, olha a diferença de tamanho de um trabalho para o outro, só mudando a quantidade de fios e a quantidade e o tamanho da agulha. Só que existe uma forma que a gente consegue fazer, ó, e aqui tá aqui, ó, 2 fios, para você ver na prática, ó, com 2 fios, com 1 fio. Olha a mudança do tamanho. E existe uma forma de mudar também com 3 fios. Vamos lá? E com o mesmo novelo, tá? Que agora você vai trabalhar com o mesmo novelo. E nós vamos puxar o fio do meio agora. Ó, vamos puxar o fio do meio. E você vai fazer um Z. Isso mesmo, um Z. Ó. Um Z meio ao contrário, né? Um Z, um S. Ó, fizemos aqui. Agora, nós vamos unir essas 3 pontinhas, tá? Unimos aqui as 3 pontinhas. E agora, esse daqui ficou uma alça, certo? Você vai colocar a alça pelo meio aqui, ó, e vai deixar esse fio do meio e vai puxar. Temos agora 3 fios, ó. Puxa o tanto que você quiser. Puxei aqui, ó, um tanto. E agora, olha só, vou trabalhar com 3 fios. Só que para trabalhar com 3 fios, eu preciso de uma agulha ainda maior. E eu costumo subir sempre 1 milímetro, 1 milímetro não, 1 centímetro, né, do tamanho da agulha. Então, por exemplo, a minha primeira amostra eu fiz com 2,5, 2,75. Depois eu subi para 3,5 e agora eu tô subindo para 4,5. Então, ó, vamos lá. Agora, a gente pega aqui, ó, junta, une os dois, ó, unir, e aí a gente começa a tecer. Essa forma aqui, ó, com mais linhas, com mais fios, óbvio, ele vai trazer também maior resistência. Que às vezes você trocar por um fio que seja mais grossinho, né, um fio que seja mais largo, é melhor. Mas, se você não quiser fazer isso, quiser utilizar o mesmo, né? Ah, não, Grace, é a mesma receita, tem que ser da mesma cor, mesmo estilo, é assim que você vai fazer. E agora, para utilizar uma agulha que seja desse tamanho, o ideal é que a nossa pegada mude também. Então, se você não usa esse modelo em faca, que você utilize agora. E aí, ó, você vai pegar e vai tecer. Olha só como é que ele já vai mudar aí o tamanho do seu trabalho. Olha, pelo ponto inicial, você já vê a diferença de tamanho, olha. Só pelo pontinho inicial. Olha o tamanho desse pontinho inicial comparado com esse pontinho inicial. Então, agora eu vou tecer aqui. E pode saber que desse jeito aqui, você vai demorar um pouco mais, tá? Porque agora você criou um fio maxi. Então, do jeito que ele tá aqui, ele fica ainda maior do que se você estivesse utilizando a maxi amigurumi, tá? Então, ó, 1, 2, com a vantagem de você ter todas as cores do catálogo, né, da própria amigurumi, que são mais de 60 cores.
Então, vale a pena até a gente se arriscar um pouco nessa técnica diferente, ó. 1, 2, 3, ó. E observa sempre se ele vai puxar todos, tá? 3, 4, ó, vieram só 2. 2, 3, 4. Gente, mas que bicho teimoso. 4. Ah, Grace, será que não era ideal eu mudar o tamanho da agulha? Pode ser. Só que eu sei que para o meu ponto, esse tamanho da agulha é o ideal. Que se eu pegar uma agulha maior, vai ficar com o meu trabalho cheio de buraquinho. Então, ele pode dar um pouco mais de trabalho na hora de puxar aqui os fios, mas eu sei que o resultado fica exatamente como esperado, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou seguir aqui com a minha amostra, mas eu quero te mostrar um detalhe antes, ó. Ele tá chegando no fim aqui dos meus 3 pontos. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou de novo abrir aqui, ó, pegar dentro e puxar fazendo mais 3 fios, tá? E assim você tem condição de trabalhar fazendo o seu trabalho inteirinho com um novelo. Aí vai depender também do tamanho da peça, né, que você quer. Lembrando que um novelo, eu tô dizendo assim, para você fazer com 3 fios, né? Mas pode ser que você necessite comprar aí de ter mais novelos. Mas você vai utilizando conforme você for gastando, né? Então, é bem melhor do que você abrir aquele monte de novelo, já começar a utilizar. Então, não é tão legal. Então, ó, aqui, vamos... Esse aqui primeiro é sempre mais difícil, né? Aqui. Os aumentos. Eu vou tecer aqui e eu já volto. Então, ó, terminei aqui. Percebe que ele fica um trabalho bem mais encorpado. Para ele ficar um trabalho mais macio, no caso, teria que ser feito com uma agulha maior. Só que o que que acontece? Quando você coloca uma agulha maior aqui, a própria agulha acaba fazendo buracos, então acaba atrapalhando todo o seu processo e deixando o seu trabalho mais feio, né? E não é essa a intenção, a gente quer o trabalho mais bonito cada vez mais. Então, observa aqui que só mudando o tamanho, a quantidade de fios e o tamanho da agulha, eu consegui alterar o tamanho das minhas peças, sem precisar fazer alteração na receita. Gente, isso aqui é bom demais, porque você demanda muito tempo alterando receita. E aí, às vezes, essa medida simples já vai te economizar tempo, e a gente sabe que tempo é dinheiro. Agora, perceba uma coisa, todas as vezes que você for trabalhar, que você for colocar aí, precificar, lembre-se que para você poder fazer uma peça com 3 fios, você vai gastar muito mais tempo do que você gastaria para uma peça de 1 fio. Então, você triplique o tempo gasto e o valor também da sua peça, tá bom? Eu e a Miss esperamos que você tenha gostado muito desse vídeo e ele te sirva e te ajude para poder aí pegar ainda mais encomendas. Esperamos você no próximo vídeo e até lá!